Às vezes, a vida une estranhos de maneiras que ninguém poderia prever. Esta é a história de Ryan, um pai solteiro que se colocou na frente de uma bala para salvar uma menina. O que aconteceu a seguir chocou a sua cidade. Um grupo de motoqueiros apareceu na escola na manhã seguinte. Antes de começarmos a história, diga-nos de onde está a assistir. E se gosta das nossas histórias, considere subscrever o nosso canal. Isso nos ajudará a atingir a nossa meta de 1.000 inscritos e continuar a partilhar mais conteúdos inspiradores com você. O som ecoou pelo estacionamento como um trovão. Ryan achou que não se mexeu. Num momento, ele estava a segurar a mão da sua filha após uma ida tardia ao supermercado. No momento seguinte, viu um homem apontar uma arma para uma menina apavorada. O mundo desacelerou. Os instintos de Ryan prevaleceram sobre tudo. Ele empurrou a filha para trás de um carro, avançou e envolveu os braços em torno da criança estranha, no momento em que o tiro foi disparado. A dor rasgou o seu ombro, quente e violenta. A menina gritou. Ryan desabou, mas não a soltou. O atirador fugiu, com os pneus a guinchar na noite. As sirenes seguiram-se minutos depois, tarde demais para impedir o dano. A filha de Ryan agarrou-se a ele enquanto os paramédicos o colocavam numa maca. O sangue manchava a sua camisa, mas ele nunca soltou a mão da menina. Através da névoa, Ryan sussurrou para a filha. Está tudo bem, estamos bem. Mas enquanto perdia e recuperava a consciência, ele captou uma última imagem. O pai da menina era aterrorizada, a correr em direção a eles com um colete de couro coberto de remendos, os olhos selvagens de pânico. Um Hell's Angel. Os bipes das máquinas, o cheiro de antisséptico e as luzes fluorescentes frias receberam Ryan quando ele acordou. O ombro estava enfaixado. A dor era aguda, mas suportável. O que não era suportável era o silêncio. Ele estendeu a mão para a mão da filha ao lado da cama, agarrando-se à única coisa que importava. Então a porta se abriu com um rangido. Um homem entrou, alto, largo, com tatuagens enroladas nos braços. O colete de couro era inconfundível. As cores dos Hells Angels cobertas de emblemas. Ryan ficou tenso instintivamente. A voz do homem era grave, mas trêmula. Salvaste a minha filha. Ryan pestanejou, ainda fraco. Ela está bem. O homem acenou com a cabeça, engolindo em seco. Sim, graças a ti. Ele aproximou-se, a sua presença enchendo a sala. Chamo-me Cole. Aquela menina, a Lily, é o meu mundo. E você? A voz dele falhou. Você levou um tiro por ela. Ryan não sabia o que dizer. Ele não era um herói. Era apenas um pai solteiro que agiu por instinto. Mas quando Cole apertou a mão áspera de Ryan, o peso dela disse-lhe que não era apenas gratidão. Era uma dívida escrita com sangue. Pela manhã, a cidade estava em alvoroço. Um pai solteiro tinha levado um tiro no estacionamento do supermercado, protegendo a filha de um Hells Angel. Os vizinhos cochichavam sobre isso nos cafés. Alguns elogiavam Ryan como um herói. Outros balançavam a cabeça, preocupados. Esses motociclistas não esquecem dívidas, murmurou um homem. Ryan não se importava com os rumores. Ele só queria se recuperar para voltar a criar a sua filha Sophie sem mais caos. Mas Sophie tinha perguntas. Ela tinha visto o medo nos olhos do motociclista, as lágrimas no rosto da menina. Papai, ela sussurrou naquela noite no quarto do hospital. Por que você a salvou? Ryan acariciou o cabelo dela gentilmente. Porque ela precisava de alguém, querida. É isso que fazemos quando podemos. Ajudamos. Do outro lado da cidade, Cole estava sentado num bar, com os seus irmãos em silêncio ao seu redor. Eles já o tinham visto abatido antes, mas nunca assim. A sua filha lhe estava a salvo porque um estranho se colocou no fogo. No mundo deles, a lealdade era tudo. E agora, a lealdade exigia que eles a demonstrassem. 2 dias depois, Ryan recebeu alta do hospital. O seu braço estava em uma tipóia, o seu corpo dolorido, mas ele estava ansioso para voltar à vida normal, ou o mais próximo do normal que um pai solteiro poderia conseguir. Essa ilusão desmoronou quando o barulho de motocicletas ecoou pela rua tranquila. Sophie congelou na janela, com os olhos arregalados. Papai, são eles lá fora. Uma fila de Harleys estacionadas ao longo do meio-fio, com o cromado brilhando ao sol da tarde. Os vizinhos espreitavam por trás das cortinas, com o medo estampado nos rostos. Cole deu um passo à frente, com a filha Lily segurando sua mão. Atrás dele, meia dúzia de Hells Angels estavam em trajes completos, a sua presença intimidante e protetora. Ryan subiu na varanda,
com o braço em tipóia, o coração acelerado. Cole falou primeiro. Você salvou a minha menina. Nós não esquecemos isso. Os seus irmãos acenaram com a cabeça, silenciosos, mas firmes. Então ele olhou para Lily. Vá em frente. A menina aproximou-se de Ryan, estendendo um desenho feito à mão. Ele com uma capa, entre ela e uma figura sombria. Obrigada, sussurrou ela. A garganta de Ryan apertou-se. Ele ajoelhou-se lentamente, ignorando a dor. Sempre à disposição, miúda. Naquela noite, Ryan colocou Sophie na cama, a mãozinha dela segurando a sua mão ilesa. Ela olhou para ele com seriedade, a voz pouco acima de um sussurro. Papá, estamos a salvo do homem mau? Ryan hesitou. Ele queria prometer que sim, mas a verdade parecia mais pesada. Antes que ele pudesse responder, o barulho baixo de uma motocicleta ecoou lá fora. Ele saiu para a varanda. Cole estava à espera, encostado na sua moto, com a fumaça do cigarro a subir. Ouça, disse ele em voz baixa. O cara que puxou o gatilho tem inimigos e agora está de olho em você também. Mas eu não vou deixar nada acontecer. É minha palavra, exalou Ryan, sem saber se devia confiar nele. A promessa de um motociclista significava pouco aos olhos da maioria das pessoas. Mas a forma como Cole olhou para a sua filha anteriormente, a forma como o seu irmão ficou em silêncio respeitoso, parecia diferente. Não me deves nada, disse Ryan baixinho. Cole abanou a cabeça. Não, mas eu devo-te. Tu colocaste a tua vida em risco pelo meu sangue. Isso faz de ti família. A palavra família atingiu Ryan com mais força do que ele esperava. Para um homem que criava a sua filha sozinho, família era algo que ele pensava ter perdido para sempre. Ryan não conseguia dormir. A dor no ombro era forte, mas não era o pior. Sempre que fechava os olhos, via a arma, o clarão do cano, o terror no rosto de Sophie. Enquanto isso, do outro lado da cidade, os irmãos de Cole reuniram-se numa garagem mal iluminada. Os motores arrefeceram enquanto as vozes se elevavam com raiva. Aquele atirador estava atrás de nós, cuspiu um motociclista. E agora um civil foi apanhado no fogo cruzado. Cole bateu com o punho na mesa. Não apenas um civil, um pai, um homem que não nos devia nada e ainda assim levou um tiro pela minha filhinha. Seguiu-se silêncio. Então, um dos membros mais velhos, grisalho e cheio de cicatrizes, falou. Então vamos protegê-lo, e a sua filha também. Agora são nossa família. Cole acenou com a cabeça, com o maxilar cerrado. Pensou em Sophie, nos seus olhos grandes ao olhar da varanda e no medo que Ryan tentava esconder. Já tinha visto aquele olhar antes na sua própria filha. Naquela noite, os motociclistas passaram lentamente pela casa de Ryan, com os motores a rugir como cães de guarda. Ryan observou da janela, inquieto, mas estranhamente reconfortado. Pela primeira vez desde o tiroteio, percebeu que talvez eles não estivessem apenas a proteger os seus. Talvez estivessem a protegê-lo também. Na manhã seguinte, Ryan levou Sophie à escola. A tipóia o deixava desajeitado, mas ele segurou a mão dela com força. Outros pais olhavam. Alguns acenavam com respeito. Outros cochichavam ao passar. É o cara que salvou o filho daquele motociclista. Uma mãe murmurou. Outra franziu a testa. E agora aqueles motociclistas estão a circular pelas nossas ruas. Ryan ignorou-os, concentrando-se em Sophie. Ela estava calada, mais retraída do que o habitual. No portão da escola, ela parou. Papá, e se o homem mau voltar? Ryan ajoelhou-se, ignorando a dor no ombro. Não precisas de te preocupar mais com isso. Tens-me a mim. Ainda assim, os olhos dela olhavam nervosamente para a rua. Foi então que o som chegou. Um coro de motores a aproximar-se. Os pais ficaram tensos. Os professores correram para o passeio com um pânico latente. Ao fundo da rua vinha uma fila de Harleys com o cromado a brilhar ao sol da manhã. Os Hells Angels em trajes completos. À frente, Cole conduzia com Lily atrás, usando um pequeno capacete com os braços à volta dele. As motos pararam em frente à escola, fazendo o chão vibrar. Os sussurros transformaram-se num silêncio atordoante. O coração de Ryan acelerou. Aquilo estava prestes a tornar-se uma cena que ninguém iria esquecer. Os motociclistas desmontaram, os coletes de couro contrastando com o cenário arrumado do pátio da escola. Os pais puxaram os filhos para perto, com os olhos arregalados. Uma professora deu um passo à frente nervosamente, com a voz trêmula. Desculpem,
Esta é uma zona escolar. Não podem fazer isso. Cole levantou a mão, calmo, mas autoritário. Não estamos aqui para causar problemas. Estamos aqui por ela. Ele apontou para Lily, que já corria em direção à sua sala de aula. Sophie logo atrás. Ryan ficou paralisado, sem saber se deveria intervir, mas então Sophie se virou, com os olhos arregalados, observando os homens formarem uma linha protetora no portão. Pela primeira vez em dias, ela não parecia assustada. Cole se colocou ao lado de Ryan, sua presença pesada, mas firme. Nossos filhos entrarão em segurança hoje. Ninguém vai tocá-los. Não enquanto estivermos aqui, murmuraram os pais, meio admirados, meio com medo. Um motociclista conhecido pela violência agora era um guardião. As suas cores eram um escudo, em vez de uma ameaça. Ryan exalou, a tensão a sair do seu peito. Ele percebeu uma coisa. Não se tratava de intimidação. Era para enviar uma mensagem. Que uma família protegida uma vez era para sempre. A cena na escola espalhou-se rapidamente. À tarde, as redes sociais ficaram repletas de vídeos tremidos gravados com telemóveis, mostrando os Hells Angels a escoltar as crianças até o portão. Alguns comentários estavam cheios de admiração. Aquele pai é um herói. Aqueles motociclistas estão a defendê-lo. Outros eram severos. Gangsters numa escola. Isto é uma loucura. O telemóvel de Ryan não parava de vibrar. Vizinhos, colegas de trabalho e até parentes distantes enviaram mensagens. Alguns elogiavam, outros o alertavam para cortar os laços. Mas Ryan não conseguia tirar da cabeça a imagem do rosto de Sophie naquela manhã. Calma, segura, até sorridente. Naquela noite, Ryan sentou-se na varanda enquanto as motos passavam novamente. Mais devagar desta vez, vigilantes. Cole parou na calçada, acendendo um cigarro. Eles estão a falar de nós, disse Ryan baixinho. Cole sorriu. Eles sempre falam. Deixe-os. Viste a tua namorada hoje, certo? Ela sentia-se segura. É tudo o que importa. Ryan observou. Por que ir tão longe? Por que trazer todo o clube? Cole exalou fumo na noite porque um homem que leva um tiro por uma criança merece mais do que agradecimentos. Ele merece saber que não está sozinho. As palavras permaneceram como um voto. Uma semana depois, Ryan abriu a porta da frente e encontrou um pequeno pacote na varanda. Dentro havia um colete de couro, menor e mais simples do que os outros, mas com um emblema costurado nas costas. Família. Ele congelou, passando os dedos sobre a costura. Não era um colete de membro pleno, mas era algo mais profundo, um símbolo. Quando Cole chegou mais tarde, Ryan o ergueu. O que é isso? Cole deu de ombros, tentando parecer casual. É o que você é agora. Não um motociclista, não um candidato, família. A nossa proteção não termina quando as manchetes desaparecem. Ryan engoliu em seco, as emoções sufocando-o. Ele estava a criar Sophie sozinho, acreditando que a família era algo que ele nunca recuperaria. E agora, parado na sua porta, estava um homem temido pelo mundo, oferecendo-lhe algo inestimável. Sophie lhe espreitou por trás do pai, com os olhos brilhantes. Papai, agora somos motociclistas? Ryan riu baixinho, balançando a cabeça. Não, querida, mas já não estamos sozinhos. Pela primeira vez em anos, o peso do isolamento foi-se. Em seu lugar, havia algo novo. Irmandade, pertencimento, família. Quando a vida parecia ter estabilizado, o passado voltou. Tarde da noite, Ryan estava a trancar a casa quando um tijolo quebrou a janela da frente. Ele se jogou no chão instintivamente, protegendo Sophie enquanto vidros choviam pelo chão. Através da janela quebrada, uma voz rosnou na escuridão. Devias ter ficado fora disso, herói. Pneus guincharam e o carro desapareceu na noite. Sophie soluçava nos seus braços, tremendo incontrolavelmente. O ombro de Ryan latejava, mas o medo pela sua filha doía mais. Ele chamou a polícia, mas a resposta deles foi fraca, quase desdenhosa. Uma hora depois, faróis inundaram a rua. Não era um carro, mas um comboio de motocicletas. Cole desmontou o primeiro. A raiva fervilhava nos seus olhos enquanto ele observava a janela quebrada. Eles vieram aqui, rosnou. Ryan acenou com a cabeça. A Sophie estava lá dentro. Ela poderia ter sido ferida. Cole virou-se para os seus irmãos. Ninguém toca nesta casa novamente, não enquanto estivermos vivos. Os motores rugiram em uníssono, uma promessa em aço e trovão. Pela primeira vez desde o tiroteio, Ryan sentiu o medo dar lugar a algo mais forte, a certeza.
Na manhã seguinte, Sophie sentou-se à mesa da cozinha, balançando as pernas, os olhos ainda arregalados pela noite anterior. Ela observou enquanto Cole e dois motociclistas tapavam a janela com tábuas, as suas botas pesadas batendo no alpendre. Papai, ela perguntou suavemente. Sim, querida. Eles são homens assustadores ou homens bons? Ryan congelou. Como poderia explicar homens que o mundo temia, mas que a tinham protegido mais ferozmente do que qualquer outra pessoa? Ele olhou para Cole lá fora, com as mangas arregaçadas, tatuagens serpenteando pelos braços cheios de cicatrizes, enquanto martelava a madeira no lugar. O mesmo homem que acariciou a cabeça de Lily como se fosse feita de vidro. Eles são ambos, disse Ryan finalmente. Assustadores para as pessoas más, bons para nós. Sophie pareceu considerar isso, depois acenou com a cabeça solenemente. Então não tenho mais medo. As palavras dela perfuraram o peito de Ryan. Durante meses, ele tentara protegê-la sozinho, mas agora percebia que ela tinha mais do que apenas ele. Ela tinha um exército atrás dela, um exército em couro e aço. Quando Cole entrou, limpando a serragem das mãos, Sophie olhou diretamente para ele. Obrigada, disse ela simplesmente. O rosto duro de Cole suavizou-se. Sempre à disposição, pequenina. Ryan e Cole começaram a passar mais tempo juntos. No início era por uma questão de segurança, boleias para a escola, patrulhas pelo quarteirão, mas logo se tornou mais do que isso. Enquanto bebiam cerveja na varanda de Ryan, e os dois homens abriram-se. Cole falou da mãe de Lily, que partiu há anos, incapaz de lidar com a vida de motociclista. Ela era forte, disse ele, olhando para a noite, mas não forte o suficiente para a estrada. A sua voz baixou. Às vezes me pergunto se sou forte o suficiente para a Lily. Ryan acenou com a cabeça lentamente. Eu conheço essa sensação, a mãe da Sophie. Ela faleceu quando a Sophie era apenas um bebê. Alguns dias acho que ela merece alguém melhor do que eu. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi compreensivo. Cole inclinou-se para a frente. Escuta, irmão. Tu colocaste-te na frente de uma bala por uma criança que nem conhecias. Isso é força. Nunca duvides disso. Ryan engoliu em seco, a emoção apertando sua garganta. Tu estás aqui todas as noites a vigiar, a proteger. Não duvides de ti mesmo também. Pela primeira vez, os dois homens sentiram algo desconhecido. Aceitação. Não como um motociclista e civil, mas como pais, unidos pelo mesmo medo inabalável e pelo mesmo amor imparável. Semanas depois, a polícia prendeu o atirador. Ele foi arrastado para o tribunal, com correntes a tilintar nos pulsos. Ryan foi chamado para testemunhar. O ombro ainda doía, mas a voz estava firme enquanto ele relatava a noite em que levou o tiro. O tribunal ficou agitado quando Cole entrou, ladeado por dois Hells Angels com uniformes completos. A presença deles atraiu olhares severos, murmúrios de desaprovação, mas Ryan sentiu o apoio silencioso deles como uma parede atrás de si. O atirador sorriu com desdém do outro lado da sala. Mas quando seus olhos se voltaram para Cole, seu sorriso vacilou. O medo substituiu a arrogância. Depois, quando Ryan saiu, os repórteres se aglomeraram, empurrando microfones em direção ao seu rosto. Por que um pai civil arriscaria a vida pela filha de um motociclista? Você não tem medo desses homens que agora estão ao seu redor? Ryan fez uma pausa, seus olhos encontrando Cole e Lily, esperando na escadaria do tribunal. Ele ergueu o queixo. Arrisquei a minha vida porque uma criança precisava de mim, e não tenho medo desses homens. Eles são minha família agora. A multidão suspirou, as câmaras dispararam, o maxilar de Cole se contraiu, o orgulho brilhando em seu rosto. Ryan havia dito a verdade em voz alta. A manhã seguinte foi diferente. Em vez de apenas deixar Sophie na escola, Ryan e Cole fizeram um plano. Os dois pais chegaram juntos. A carrinha de Ryan e Cole, Sophie e Lily na parte de trás, as suas risadas a sobrepor-se ao zumbido do motor. Atrás deles, uma fila de Harley seguia, o cromado a brilhar ao sol. Desta vez, os pais não sussurraram com medo. Observaram em silêncio atordoado enquanto Sophie saltava para fora, segurando a mão de Lily, caminhando confiante pelos portões da escola. As meninas não se assustaram com os motores ou com o couro. Elas sorriram. Ryan encostou-se à carrinha. A tipóia já tinha desaparecido. O ombro ainda estava a sarar, mas o ânimo estava mais forte do que nunca. Cole juntou-se a ele, de braços cruzados,
o colete a refletir a luz. Tu percebes, disse Ryan com um pequeno sorriso. Elas vão ser as crianças mais comentadas da cidade. Cole riu. Ótimo. Deixa o mundo comentar, desde que saibam que essas crianças são intocáveis. Ryan olhou para o pequeno passo orgulhoso de Sophie. Pela primeira vez desde que a bala rasgou a sua vida, ele não se sentia como um homem sobrevivendo por um fio. Ele se sentia como um pai conduzindo a sua filha para a frente. Juntos, não sozinhos. Naquela noite, Ryan sentou-se na varanda enquanto Sophie dormia dentro de casa. Os grilos cantavam. O ar estava fresco e, pela primeira vez, o silêncio não era opressor. Cole sentou-se ao lado dele, com uma cerveja na mão, o couro do colete rangendo quando ele se recostou. Sabes, disse Cole, com os olhos fixos nas estrelas. Eu costumava pensar que ser motociclista significava ser intocável. Mas quando a Lily nasceu, percebi que não era intocável de todo. Fiquei aterrorizado. Ryan acenou lentamente com a cabeça. Era assim que se sentia desde que a Sophie veio ao mundo. Com medo todos os dias. Com medo de não ser suficiente. Cole tomou um longo gole e pousou a garrafa. Tu és suficiente. Mas mais do que suficiente. Tu provaste isso na noite em que te colocaste na frente daquela bala. Ryan olhou para a escuridão. Ele ainda não se via como um herói. Mas enquanto os motores dos irmãos de Cole roncavam suavemente à distância, circulando como anjos da guarda, ele percebeu algo. Talvez ser suficiente não significasse ser perfeito. Talvez significasse aparecer repetidamente, não importa o quanto estivesse com medo. Na manhã seguinte, Ryan preparou o lanche de Sophie. Ela sentou-se à mesa a tagarelar sobre um projeto da escola. O medo nos seus olhos finalmente foi substituído por entusiasmo. Pela primeira vez em semanas, a manhã deles parecia normal quando ele lhe entregou a lancheira. Ela olhou para ele com seriedade. Papá, tu és o meu herói. As palavras o atingiram mais forte do que a bala jamais havia feito. Ele se ajoelhou, controlando a voz. Querida, heróis não são pessoas sem medo. São pessoas que fazem o que é certo, mesmo quando estão com medo. Sophie inclinou a cabeça. Como você. Ryan sorriu levemente. Como nós, porque você também foi corajosa. Ela o abraçou com força, seus bracinhos apertando o pescoço dele. Ryan segurou-a com força, percebendo que a maior medida da sua vida não era o quão perfeitamente ele vivia, mas o quão profundamente ele amava. Quando Sophie subiu na carrinha, Cole e Lily já estavam à espera. Sophie acenou para os motociclistas estacionados nas proximidades como se fossem tios, não bandidos. Ryan viu isso claramente agora. A sua filha não estava mais a crescer com medo. Ela estava a crescer cercada por força, lealdade e uma família estranha e improvável que os havia acolhido. O verdadeiro teste veio semanas depois. Espalhou-se a notícia de que os remanescentes do gangue dos atiradores poderiam tentar retaliar. O peito de Ryan apertou-se com o velho medo. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Naquela manhã, quando Sophie e Lily caminhavam para a escola, elas não estavam acompanhadas apenas por Ryan e Cole. Uma procissão completa de Harleys seguia atrás delas. Dezenas de motociclistas com suas cores. O barulho era ensurdecedor. A exibição impossível de ignorar. Os pais ficaram boquiabertos, alguns recuando em choque. Mas desta vez ninguém se atreveu a sussurrar. A visão era inegável. As crianças estavam seguras, protegidas por uma parede de homens que o mundo temia, mas que já não podia interpretar mal. No portão, Sophie virou-se e acenou para os motociclistas, com um sorriso radiante e destemido. O rugido dos motores respondeu-lhe como um trovão, prometendo proteção. Ryan sentiu um nó na garganta. Ele já tinha temido os motociclistas, como todo mundo, mas agora ele entendia. Por trás do couro e dos emblemas estavam pais, irmãos, homens que carregavam suas famílias como votos sagrados. E naquele momento, ele soube que Emily, a falecida mãe de Sophie, teria sorrido porque a filha delas estava segura. O sino da escola tocou e as crianças desapareceram dentro do prédio. Os pais permaneceram ali, olhando enquanto os motociclistas montavam nas suas máquinas. O cromado brilhou, os motores rugiram e o chão tremeu quando eles partiram. Ryan ficou com Cole na berma, observando as meninas desaparecerem lá dentro. Um silêncio se instalou antes de Ryan finalmente falar. Nunca pensei que os protetores da minha filha seriam homens que o mundo chama de perigosos. Cole acendeu um cigarro. A fumaça subia em espirais.
O mundo não entende. Eles veem os emblemas, as manchetes. Não veem a lealdade, o código. Nós cuidamos dos nossos. Ryan olhou para ele. E agora somos seus. Cole exalou lentamente, um sorriso raro surgindo em seu rosto. Agora sua família para sempre. Os motores rugiram novamente, levando os motociclistas pela rua como um trovão desaparecendo na distância. Ryan sentiu o som em seu peito, não como medo, mas como tranquilidade. Pela primeira vez desde a noite do tiroteio, ele não estava a pensar em balas ou vidros. Ele estava a pensar no amanhã. Um amanhã. Sophie entraria sem medo. Naquela noite, Ryan pendurou o colete de couro com o emblema da família nas costas da sua cadeira. Não era apenas tecido. Era um símbolo de algo que ele pensava ter perdido para sempre. Pertencimento. Ele olhou para Sophie, enrolada no sofá, o seu riso enchendo a casa. Ela estava segura, não porque o perigo tivesse desaparecido, mas porque o amor e a lealdade apareceram em lugares inesperados. Ryan sussurrou para si mesmo. Não estamos mais sozinhos. Lá fora, um barulho distante de motocicletas ecoava pela noite, constante como um batimento cardíaco. Num mundo onde a perda o havia deixado vazio, Ryan encontrou algo extraordinário. Irmandade forjada não pelo sangue, mas pelo sacrifício. O pai solteiro, que antes estava sozinho, havia entrado numa família unida por couro, aço e amor. E enquanto Sophie adormecia, Ryan percebeu algo profundo. Os heróis não usam capas. Às vezes, usam jeans. Às vezes, usam couro. Mas sempre aparecem. Quando um pai solteiro levou um tiro por uma criança, ganhou algo que nunca esperava. Uma família que rugia mais alto do que o medo. Se a história te emocionou, inscreve-te, curte e clica no ícone do sino. Mais histórias de amor, perda e redenção estão a caminho.